Dona Maria, falar em empreendedorismo não é fácil, né? A gente tem que aprender realmente, né? Aprender É, com a vida, com a experiência isso. e não cai do céu às vezes a sabedoria, Não, né? A gente tem que lutar, né? tem que lutar, tem que trabalhar bastante, ter muita fé, muita coragem e muita esperança. E dá certo, porque nós começamos a trabalhar, meu marido estava com 25 anos, quando nós começamos a trabalhar por nossa conta mesmo. Foi um pouco difícil porque a gente não entendia a parte de documentação, mas nós procuramos pessoas que entendiam e rapidamente nós logo começamos a organizar as documentações da nossa empresa para a gente trabalhar com mais facilidade. E, e graças a Deus tivemos muitas pessoas que nos ajudaram, colaboraram nessa parte conosco e nos orientar. Buscamos contador, buscamos tudo isso e buscamos bancos. Depois a pessoa, nós fomos ao o Banco do Brasil pediu um avalista para nós. E nós estávamos novos ainda, não entendia muito bem das coisas. E aí nós fomos falar com o seu dono daquele prédio que tem bem aí na frente de Cametá, ele já até falecido, aquele senhor lá. Aí o meu marido foi lá falar com ele, ele disse assim, olha, na hora eu vou lá com vocês. Eu vou avalizar para vocês e vocês vão trabalhar. Trabalhem como eu trabalhei, que vai dar tudo certo. Então aquilo foi um apoio muito grande que ele nos deu, o seu Xavier, Hum. o Antônio Xavier. Aí ele nos deu aquele apoio e disse para nós, vão trabalhar que vai dar tudo certo. Eu estou vendo que vocês querem trabalhar, vocês sempre estão juntos, vocês conversam muito, vocês se entendem, então eu espero que tudo dê certo. E graças a Deus. Ele Aí foi um apoio, construíram, né? Começaram foi um apoio muito grande dele. Graças a Deus até hoje eu mantenho esse esse nome. se inscrevam, compartilhem com as pessoas, tá? E nós ficamos muito felizes por esse encontro aqui, Dona Maria, porque é uma forma da gente dar, dizer assim, a gratidão, né, que a gente tem pelo trabalho das pessoas, principalmente das pessoas que já deram a sua vida, já ajudaram esta comunidade, já fizeram com que a parte social desenvolva, colocaram o nome do Porto Grande no lugar digno que deve ser, né? Porque vocês foram os primeiros que começaram todo esse trabalho aqui e a gente fica também assim grato por tudo isso, né? Quem dera que todos aqui nesse tempo aí eu falei um dia desse pro papai, né? Que eu quero fazer entrevista com ele também e com todos os outros que puderem vir. Tá? Sejam bem-vindos aqui, porque é uma parte da história. Eu sempre vão fazendo por aí conversa, na entrevista por aí, até temos outras reportagens por aí, mas é importante a gente bater esse papo assim para realmente as pessoas que estão acompanhando saberem um pouco da história, né, que não é fácil, né? Falando de empreendedorismo, primeiro para a senhora começar nessa vida de empreendedora mesmo, né? O seu esposo faleceu, né? A senhora acompanhava, né? Mas ainda não tinha, vamos dizer assim, um bastão ainda, né? E aí era como mãe, né? Ajudava aí as coisas, né? Aí ainda tá o filho pequeno. E aí É, tive que cuidar primeiro. Quando ele. porque Assim. quando a gente começou a trabalhar, a gente começou junto, eu e ele. A gente conversava bastante. Tudo que a gente queria fazer, a gente planejava e fazia tudo o meio para a gente ver se ia dar certo ou não. Então, através daquele meu diálogo com ele, através daquela convivência minha com ele, quando ele faleceu, eu não tive tantas dificuldades, porque eu trabalhava junto com ele. Tudo onde ele ia, eu ia com ele. Bancos,
Era cartórios, era contador. Chegava no contador, quando não dava dele ir, eu já ia, resolvia tudo direitinho, porque nós estávamos trabalhando juntos, era muito diálogo ali, era muita conversa entre eu e ele, a gente observando aquelas pessoas que trabalhavam e o trabalho estava dando certo. A gente Sim. tinha muito apoio de empresários, apoio de gerente do banco, orientando como era para a gente fazer, como era para a gente trabalhar, o que a gente deveria fazer. Tudo isso nós tivemos, que graças a Deus nós trabalhamos e ele foi cedo, deixou muita falta, que é muito difícil. Aí conte um pouco assim, quando ele foi, que ele faleceu, né? Aí que a senhora teve que assumir realmente Depois tudo, que né? ele faleceu, aí eu tive que, desde quando ele adoeceu, ele disse logo para mim, olha, tu sabes como tudo funciona, então tome conta. Eu estou doente, eu vou me cuidar. Tá bom. Então, ele passou a se cuidar, nós cuidar dele também. Eu, como esposa, os filhos eram todos novinhos, mas todos eles foram criados com muito carinho, com muito amor, que eles não sabiam ficar longe dele. Mas, infelizmente, quando ele adoeceu mesmo, nós tivemos que dividir. Uns ficavam em Cametá, porque nós tínhamos nossos trabalhos aí todos funcionando, e outros iam para lá com ele. Aí ficavam se revezando. E aquilo dava um alívio para ele quando havia a troca, né? Uns ficar em Cametá, esse de Cametá já iam para Belém, o que estava em Belém vinha para Cametá, aquela coisa toda. Ele ficava muito feliz quando ele via os filhos dele todos, muito mesmo. E todo mundo trabalhando. Aí eu passei a gerenciar tudo, tudo mesmo. Mas como eu falei, né, que eu tive muito apoio dos grandes empresários, muito apoio mesmo. Todas aquelas pessoas de quem a gente fazia compras, todos eles me apoiaram, me ligavam, mandavam telegrama, mandavam cartas para mim e falando para mim o que eu precisasse de mercadoria, tudo que eu precisasse que estava do mesmo na mesma situação como era no tempo dele, porque eles iam confiar em mim e já sentiu confiança. Aí eu comecei a trabalhar, graças a Deus, tudo deu Mas é certo. difícil assim, por exemplo, uma mulher, né? A mulher É, começar no serviço, porque aí enfrenta preconceito, não enfrenta? é muito difícil. É. Eu só não enfrentei preconceitos porque eu vivia junto com ele. E eles percebiam que eu era aquela pessoa que estava trabalhando com ele, não com pensamento diferente. Não, o meu pensamento era o mesmo pensamento dele. Tanto é que nós éramos do mesmo signo. Éramos gêmeos, eu e ele. Então, eles percebiam isso. Muitos deles falavam para mim, olha, a gente olha para os olhos de vocês e vê a segurança que a gente tem. E vocês trabalham, trabalham, trabalham mesmo. E querem possuir alguma coisa. E, infelizmente, essas pessoas eu não sei se ainda vou me encontrar alguma vez com todas elas, com algumas eu tenho me encontrado, agradecido todo esse apoio que eles me deram quando meu marido faleceu, doutor Angela Moreira, Leonardo Moreira, esse pessoal todo me apoiaram muito, muito mesmo. E José Maria Fernandes dos Santos era um cara novo, mas com um conhecimento muito grande, com muitas pessoas daquela época, muitos políticos daquela época, todos eles. Para nós não tinha de dizer assim, o partido para quem eu votei, o prefeito para quem eu votei, e agora eu vou sofrer com isso, não. Eles se elegiam e ligavam para eles, Zé, qualquer coisa, nós estamos aqui. Para nós não existe política, conosco é amizade. Então nós somos amigos, vamos continuar amigos. E nunca tivemos dificuldade nenhuma com troca de prefeito, com troca de governador, com nada.
governador era doutor Irundina Moreira, qualquer coisa ele procurava meu marido e eu comércio sempre tem aqueles problemas de imposto, aquela coisa toda. Então, graças a Deus, a gente procurava formalizar tudo, regularizar tudo. Era difícil, difícil mesmo para uma pessoa como eu, depois que ele faleceu, eu cuidar de tudo isto e ainda cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos e botar meus filhos para estudar. Graças a Deus, todo mundo estudou. Consegui uma faculdade na cabeça de cada um deles, que é bem difícil. A senhora estava com quantos anos quando ele faleceu? Eu estava com 50 anos quando ele faleceu. 50 anos. Estava com 50 anos quando ele faleceu. Só que a gente era, assim, uma pessoa muito reservada. A gente trabalhava muito, mas a gente sempre procurou se cuidar um pouco. O seu filho mais criança estava com quantos anos? O Toninho estava com 14 anos. 14 anos. Os meus vizinhos, eu agradeço a cada um deles. Eu tenho certeza que muitos deles ainda estão vivos. Eles cuidaram muito do Toninho. E eu na minha casa dizia, Dona Maria, não se preocupe com o Toninho. Ele está conosco, nós vamos cuidar dele. Todo esse momento que eu sofri com a doença do meu marido, com a morte dele, com essa separação mais triste que existe. E aquele povo todo, o hospital, as irmãs do hospital, e eu em casa. Não te preocupa com os meninos, que nós estamos aqui, à frente da tua casa. Então, eu tive apoio de muita gente mesmo.